Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos acordou, mais um dia que o Senhor nos deu a graça de nos ter vida e é motivo para eu e você se alegrar. Amém, em nome de Jesus. Então, a palavra que o Senhor nos deu hoje está no livro de Jeremias, capítulo 7, de versículo 29. E desejo do meu coração, eu vou ler um salmo. Tá bom, em nome de Jesus? Então, Jeremias 7, capítulo 7, de versículo 29. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, né? Então, é que hoje eu e você ficamos com essa palavra, meditamos nela e obedecemos a ordem de Deus. Por quê? Porque não adianta eu e você fazer as coisas achando que Deus não está vendo, porque Deus contempla tudo. Deus contempla todas as coisas. Por isso que eu botei aí, Deus vê até embaixo das águas do mar. Imagina aqui na terra. Olha, Deus, ele vê tudo que você imaginar. Deus, ele abre buraco quando não tem parede. Ele abre porta onde não tem porta. Ele vê lá no mais do abismo, do profundo do oceano. Pode ter tantos quilômetros de profundeza. Deus contempla lá dentro. Deus esquadra lá na terra do profundo dos oceanos. Aí você imagina aqui na terra, dentro da minha casa, dentro da sua casa ou em qualquer outro local do mundo. Mas tem pessoas que não crêem nisso, não. Você sabia disso? Que tem pessoas na face da terra que não acredita que Deus vê. Acredita que Deus não vê, não. Mas Deus vê, viu? E quando eu e você acredita que Ele faz, meu amor, Ele faz coisas gloriosas para abençoar eu e você. Irmão Jorge Luiz, a paz do Senhor Jesus, obrigada pela tua presença. Então é assim. Tem pessoas que não acreditam no poder de Deus, não acreditam nos mistérios de Deus, não acreditam que Deus vê tudo. Mas Deus vê. Deus, ele vê tudo. Ele ouve nossa conversa. Ele vê tudo, do nosso deitar até o nosso levantar. Deus vê isso. Mas, olha, eu sempre fui espiritual sem saber. Porque quando eu vivia no pecado, eu tinha essa certeza que Deus via tudo. E a prova era que quando eu fazia coisa errada, minha consciência doía. Por que minha consciência doía? Porque vinha aquele leve pensamento na minha cabeça. Deus viu. Deus viu. Deus viu eu fazendo isso. E é capaz dele me castigar por causa disso. Aí, olha, amados irmãos, aí logo vinha aquela reflexão. Aí logo vinha aquela culpa. Aí logo vinha aquela consciência pesada. Aí quando o inimigo batia na minha porta de novo, para me convencer para eu fazer de novo, aí logo vinha aquela lembrança do meu próprio julgamento após o erro. Aí eu dizia, não, vou não. Mariana, vamos para tal lugar. Não vou não. Por quê? Não, porque amanhã eu tenho um trabalho, porque amanhã eu tenho isso, porque amanhã eu tenho aquilo. Eu botava desculpa. Para não dizer que minha consciência cobrou por eu ter feito. E olha que eu tô dizendo que não é coisa pesada, não. Era tipo assim, eu ir para uma festa, escondida do meu pai, escondida da minha mãe,
Porque minha mãe e meu pai moravam no interior. E quando minha mãe e meu pai saíam, deixavam uma ordem. Aí, digamos que eu passava por cima dessa ordem. Eu ia a uma festa. E não comunicava antes para eles. Por 2 motivos. Porque se eu comunicasse, eles não iam deixar. E o segundo motivo, que não tinha como, porque eles moravam no interior. E só tinha rádio. E para eu pedir para eles, eu tinha que ir na rádio, escrever um bilhete, pedir para o locutor, Mariana, avisa para o seu pai no interior que ela tá indo numa festa e tá pedindo se eles deixam. Aí eu tinha que esperar meu pai ouvir essa mensagem, escrever outro bilhete, levar para o intermediário e o locutor me entregar. E eu ouvi o rádio e ouvi a resposta do meu pai. Era isso. E eu não queria ter esse trabalho de escrever esse bilhete. Mariana, avisa para seu pai em tal lugar que tá avisando que vai para uma festa. Você entendeu? Então, juntava essas 2 dificuldades. Eu saber que ele ia mandar, não é para ir. Eu já sabia da resposta. Ele ia dizer, não vai. Então, eu nem pagava para ver um não dele de volta. E como eu já sabia que ele ia botar um não, eu nem escrevi essa carta. E descia de pé na rua para entregar para esse locutor, para minha mãe no raidinho dela de dia e noite lá, ouvir esse meu recado. Todo mundo do interior faz isso. Que mora no interior e quando manda os filhos para morar na cidade. Igual nós viemos estudar na cidade. Aí todo mundo do interior faz isso. Então, eu não fui fazer isso. Aí eu ia para a festa. Aí além de eu ir para a festa, eu ainda dava um beijinho no namoradinho. Só que isso eu já tinha mais de 15 anos, viu? Porque meu primeiro beijo eu tinha depois dos 15 anos. Eu já tinha mais de 15 anos quando acontecia essas coisas. Quando rolava esse beijinho na boca. E aí eu ficava com minha consciência pesada. Aí eu chegava em casa e eu dizia, meu Deus, eu não vou mais fazer isso não. Que eu nem durmo de noite com a consciência pesada. Se meu pai ficar sabendo desse beijo, ele vai me bater. Se meu pai saber que eu fui a essa festa, ele vai me colocar de castigo. Ou ele vai me levar pro interior e eu vou parar de estudar. E eu amo tanto estudar aqui na cidade. Aí vinha toda essa consciência pesada. Eu dizia, eu vou mais nada. Aí quando a amiguinha batia na porta, era uma amiga que o nome dela era Ceicinha. Nós fazia muito isso. E nós fazia muito isso. E eu ia umas festinhas de vez em quando. Até dançar quadrilha escondida nós dançava. Ela não dançava escondido não, porque a mãe dela deixava. Mas o meu não deixava eu dançar escondido. Então, só um exemplo de uma amiga que nós fazia muito isso. Então, o meu pecado era esse. Era esse, que eu acho que todo jovem faz. E eu já vou ensinar meu filho, não faça isso. Eu fiz isso, não deu certo, minha consciência doeu, o inimigo usou isso para me roubar minha vida. Então, você não faz isso, não. Porque deu a legalidade à mentira. E aí o inimigo montou em cima da mentira para roubar minha prosperidade, para roubar minha vida, meus sonhos. Tudo isso foi porta que eu mesma abri, que eu mesma dei legalidade, mas sem saber que o reino espiritual trabalhava em cima disso. Você entendeu? Agora hoje que eu tenho essa maturidade espiritual, que o reino espiritual trabalha em cima disso, aproveitando essas desculpas, essas situações, e quando ele não acha, ele cria de propósito, mas quando ele cria de propósito, Deus não deixa. Porque tem um inimigo criando situações de propósito para me prejudicar, que Deus não deixa acontecer em minha porta. E é por isso que eu vou ler esse salmo, para te provar situações que o inimigo cria de propósito
e Deus não deixa fazer. Mas eu também estou te dando um exemplo que eu mesma dei legalidade para o inimigo entrar na minha casa. Eu mesma abri a porta e disse: entra, mentira. Entra, roubo. Eu menti para o meu pai, fui para a festa sem pedir a ele, dei legalidade ao espírito de mentira para entrar dentro da minha casa, ele armar a mentira e depois chamar o roubo para me roubar. O espírito de roubo. Onde roubou emprego meu, porta aberta, fechou porta para mim. Enfim, porque eu dei essa legalidade. Aí minha consciência ficava pesada. Aí quando a amiguinha de novo dizia: vamos, Mariana, eu vou não. Só que eu não dizia para ela que minha consciência doeu. Porque com medo dela ficar com raiva de mim, dizer que eu só queria ser. E eu não entendia que era um espírito, que era o reino espiritual, que era o Espírito Santo de Deus que me incomodava. Eu não sabia dizer isso para ela. Então o que eu dizia? Não, mulher, não vou não. Amanhã minha mãe vem. Eu dizia isso. Eu mentia, ó. Eu consertava uma mentira, inventando outra mentira. Quando a gente não tem maturidade. Eu disse, para não magoar ela, para dizer que eu não ia, porque era errado, e minha consciência doía, para não dizer que eu só queria ser santa, para não magoar ela, eu mentia. Eu resolvia uma mentira em cima de outra mentira. Que aí, ou eu dizia para ela: não, mulher, minha mãe vem amanhã, sem minha mãe vir. Não, mulher, minha mãe vem amanhã e ela vai brigar comigo. Ela vai ver que eu tô cansada, que eu tô com sono, que eu fui festa. Então ela vai brigar. Mentira, minha mãe nem ia vir. Ou então eu mentia dizendo: não, mulher, amanhã eu vou trabalhar. Então eu vou descansar porque amanhã eu vou trabalhar. Era mais fácil dizer: não, mulher, que minha consciência doeu. Eu fiquei com medo de minha mãe brigar, de minha mãe saber. Era tão simples eu falar a verdade. Às vezes, amados irmãos, a gente sabe o prejuízo que a verdade vai causar para nós e nós preferimos mentir do que ter prejuízo. Então, eu preferia mentir, que era para dar legalidade do demônio de mentira, do que eu perder uma amizade. Hoje eu prefiro perder a amizade do que mentir, dar legalidade a Satanás e perder o amor de Deus. Hoje, doa o que doer, eu prefiro falar a verdade. Me aceite quem quiser. Me suporta quem quiser. Mas hoje eu prefiro falar a verdade. Mas eu não minto mais para agradar ninguém. Porque essa mentira aí é para agradar uma amiga, para não perder a amizade dela. Mas hoje, quem me quiser vai ter que ser do jeito que eu sou. E problema de quem não me quiser. Eu me quero e pronto. Deus me quer e pronto. Então você entendeu aí por que eu disse isso? Esse versículo? Corta o cabelo da tua cabeça, o pingo da minha... e tudo. É porque hoje o furor. Deus poderia permitir o inimigo fazer arruaça na minha casa por conta dessa mentira. Mas Deus teve misericórdia de mim. Quantos planos o inimigo armou para minha vida? Aproveitando essa mentira, e Deus me deu o livramento. Mas tu sabe por que Deus deu o livramento? Porque Deus viu que eu fiz isso por amor. Por que eu menti? Eu menti por amor à minha amiga, porque eu não queria magoar o coração dela. Então Deus viu isso e disse: ela é inocente, então eu não vou castigar ela. Agora, se ela tivesse mentido por outra coisa, aí ela não merecia minha presença e minha misericórdia. Mas ela mentiu por amor à amiga dela, para não perder a amiga dela, e ela não conhece o reino espiritual, que dá legalidade ao espírito de mentira e trazer outros, uma legião. Então eu vou defender minha filha. Mas hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás, João 8,32. Agora hoje eu levo a espada de Jeová. Se eu conhecendo essa verdade,
que se eu mentir hoje na porta da minha casa, eu dou legalidade para o espírito de mentira entrar, usar pessoas contra a minha vida com mentira, ainda trazer outras legiões, ainda trazer mais espírito. Aí Deus não vai ter misericórdia de mim não, meu amor. Aí Deus vai deixar o mal entrar na minha porta. E deixa eu ler o Salmo e te dar a visão. Por que eu tô te dizendo isso? E por que eu botei no título? Quando eu e você não age, Deus faz por mim e por você. Ó, Salmo 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. O que foi que Deus me fez? Me tirou do cativeiro espiritual, onde eu vivia, onde pessoas me amarravam. Amarrou minha vida sentimental, amarrou minha saúde, amarrou minha prosperidade, amarrou minha vida espiritual, amarrou família, amarrou tudo. Amarrou minhas bênçãos dadas por Deus. Eu vivia de 2017 para trás, eu vivia num cativeiro espiritual e Deus me tirou dele. De 2017 até hoje, Deus trabalha gradativamente, me tirando dos cativeiros do passado. Mas eu dei legalidade para ele me tirar. Eu chamei ele. Eu abri minha porta e disse, pode entrar. Todo dia antes de abrir a porta eu digo, pode entrar, Espírito Santo de Deus. Entre e faz morada em nome de Jesus. Eu dizendo, pode entrar, Deus. Tira daqui o que não está agradando o Senhor. E aí o que não está agradando ele, ele revela. Ele me mostra. Eu vou lá e toco fogo. Porque aí eu entendo que aquilo que ele me revelou tá dando legalidade ao mal. E aí ele tá me dando ordem para eu tirar. Aí o que eu não posso tirar, eu peço para ele tirar. E o que é em relação material, eu peço condição. Então você entendeu aí como é que Deus age para dar vitória para eu e você? E aí no Salmo 126 diz assim, para Deus tirar eu e você do cativeiro espirituais, que são as amarrações, mandando os encantamentos, as manipulações, as mentiras contadas pelo diabo. E pessoas que usam ele. É contada pelo inimigo e por pessoas que dão o corpo para ser usado por ele. Aí diz assim, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu estou dizendo, grande coisa Deus fez na minha vida, de 2017 até hoje. E quem está vendo meu crescimento, está vendo. Está causando grandes invejas. E eu só não vou morrer por causa dessas invejas. Porque grandes coisas faz o Senhor para defender eu e você de espírito de inveja. Então diz assim, ó. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Quantas lágrimas eu derramei de 2017 para trás. Mas de 2017 até hoje, eu continuo chorando. Mas eu também estou tendo vitória por essas lágrimas. Porque no passado eu só chorava. Chorava mais do que tinha vitória. Mas hoje eu estou chorando menos e estou tendo vitória. Porque hoje a minha vida espiritual, papai botou na minha mão de volta. E o diabo caiu por terra. Pode estar no quai, o inimigo tentando usar contra a minha vida. Mas se teimar, Deus vai botar um câncer lá no clitóris. Porque está usando contra a minha vida e para fazer o mal. Mas Deus quer dar livramento, porque ontem mesmo eu mandei uma mensagem. Irmã, vigia com traição. E eu só não disse assim, só não venha contra a minha vida. Só não toca em mim.
Por quê? Porque Deus já mostrou que Satanás queria usar ela na porta de minha casa com um facão para me amedrontar, para eu sair correndo da minha casa. E ela ia aproveitar a situação de eu ir aguar minha planta lá no quintal. E aí ela saiu da casa da pessoa que está amarrando a vida dela. A pessoa que está recebendo dinheiro para amarrar a vida dela era quem ia dar abrigo na casa para ela vir contra a minha vida. Mas Deus fez ela passar a noite todinha sentindo uma dorzinha no clitóris dela. É Deus dizendo, tu não toca na minha serva, porque já foi botado uma pombagira de enfermidade no teu clitóris. E aí tu não tá na posição da minha serva. A minha serva tá com a vida no altar. Tu não toca nela. Porque tocar no escolhido de Deus, num crente ungido, separado, é pedir para morrer. E aí Deus está dizendo, tu não venha com esse facão na porta dela e tu não fica escondida dentro da casa da inimiga dela que planeja roubar ela dia e noite. Tu sai dessa panelinha para eu continuar te protegendo. Mesmo tu no pecado, mesmo tu no erro, eu quero continuar te protegendo. Mas a partir do momento que eu te dou um recado para tu vigiar e tu não vigia, aí eu vou permitir o inimigo botar essa enfermidadezinha no teu clitóris. E aí, meu amor, por que que eu tô lendo? Por que que eu tô dizendo isso? Porque o pouquinho de anatomia que eu estudei, tem um bichinho, meu amor, que come, vira um câncer, come ele todinho, quando Deus permite. O bichinho entra por ele, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aí vira um câncer. E quando Deus permite, quando ele não permite o vírus, a bactéria, o fungo, ele permite o demônio de enfermidade. Porque quando eu estudei, que eu não era espiritual, eu não sabia que existia demônio de enfermidade. Eu só sabia que existia o fungo, a bactéria e o vírus, que foi o que eu estudei. Mas hoje, acrescentou mais um. Fungo, bactéria, vírus e demônio de enfermidade, mandado por obra de bruxaria, por oração contrária, por profeta de Baal, usado pelo diabo. Hoje eu sei de mais um motivo para botar o câncer no clitóris. E quem não sabe o que é isso, é aquele bilotinho perto da bexiga onde mija, que na vagina. É aquele buraquinho onde sai o mijo. Não sai o mijo, né? Não é pelo teu canal vaginal, não. Sai o mijo por esse bilotinho, que tem um buraquinho, onde o nome dele é clitóris. Aí a bactéria, o fungo, o vírus, pode entrar dentro dele e botar uma enfermidade. Mas também pode ser mandado por um demônio. Qual é o demônio? Pombagira. Como é o nome da pombagira? Esfregadeira. Aí quando tu esfrega ele, aí depois ele manda a pombagira da enfermidade. A pombagira esfregadeira chama o demônio de enfermidade. Aí bota o câncer para alojar nele. E duvida para ver, para tu ver. Como diz as pessoinhas que eu tô lá no YouTube, que eu não vou citar o nome. Duvida para ver como tu vai pegar fogo. Duvida para ver se isso que eu tô dizendo é da minha carne. Deus não me mostrou em visão. A pombagira esfregadeira, esfregando um tabaco no outro. Vigia, você duvida de mim para tu ver. Como Deus não mostrou 2 tabacos se esfregando. E aí o diabo queria usar minha irmã lá de São Luís, que era para esfregar o tabaco dela no meu
que era para mandar o demônio de lesbianismo. O cão queria usar minha própria irmã, lá de São Luís, na visão, para passar essa pombagira esfregadeira para mim, de lesbianismo, que era para eu virar sapatona. O cão renovando essas coisas, porque passou a vida inteira mandando demônio para mim. Aí o cão queria renovar. É por isso que se manifesta na porta da minha casa. Porque passou a vida inteira mandando demônio para mim. Aí Deus mandou parar e não quer parar. Mas vai parar à força. Porque o próprio Deus vai obrigar a parar. Então, na visão, foi chamar essa pessoa. E aí essa pessoa tem um caso em São Luís. Nos vídeos dela. E aí minha irmã, do nada, veio sem avisar. Aí eu disse assim, aí eu disse, pai, é pra eu ir ver minha irmã, dar um abraço nela? Aí Deus me mostrou uma visão ontem à noite. E aí Deus me fez eu sentir a presença dessa pessoa que tá no Kauai. Ou perdão aí ter citado o nome, que não pode citar. É uma competição que só Deus. É o Laranjinha. Essa pessoa tá lá no Laranjinha. Mas, toda vez que ela diz São Luís, aí Deus diz, é o diabo querendo mandar seta na tua irmã, querendo usar essa pessoa, porque sabe que tu gosta dela, tu não gosta do pecado dela. Mas tu gosta dela porque tu quer abençoar ela e a família dela, e a filha dela. Porque tu vê o teu sofrimento, o sofrimento que tu passou com teu filho da idade da filha dela, tu tá vendo ela passar. E aí tu quer ajudar ela em mistério. Em vez de tu acusar o pecado dela e tu mandar demônio pra ela, tu quer ajudar ela. Tu quer ajudar ela, mesmo tu sabendo que ela tá no pecado. Mas por tu fazer minha obra em espírito e em verdade, sem questionar, sem preconceito, porque eu não tive preconceito, e quem me imitar não vai ter preconceito, vai ajudar, tu tá ajudando ela. Só que tu não tá passando a mão no pecado dela, não, tu tá mostrando a verdade. Mas tu tá vendo que o inimigo tá querendo usar ela para vir contra a tua vida. Mas todo dia tu manda uma mensagem espiritual para ela entender que tu tá orando pela vida dela, que não é para ela tocar em tu. E nem amalar contra a tua vida. E nem se vender para te trair. Porque tu merece ela te abençoar e não ela se vender. Aí Deus me mostrou que o diabo, na visão, queria usar minha irmã para esfregar o tabaco dela no meu. E transmitir o espírito do lesbianismo para mim. Que era para ver se eu ia virar sapatona. E aí o diabo continuasse roubando meus dons, como sempre fez, com o demônio de acusação. Aí como Deus tirou da mão e me deu de volta tudo que era meu, espiritual, mandou soltar minhas ferramentas que roubou, foi roubar. Por que eu digo que foi roubar? Porque me amarrou na barriga da minha mãe. Na barriga da minha mãe eu não tinha pecado, não. Na barriga da minha mãe eu era um anjo. Então eu não tinha pecado nenhum. Gente, irmã, e por que Deus permitiu tocar em tu na barriga da tua mãe? Meu amor, vai perguntar para Deus. Que é o que eu tô perguntando para ele, tô esperando ele me responder. Meu amor, vai perguntar para Deus. Por que ele permitiu amarrar minha vida na barriga de minha mãe? Tu vai perguntar para Deus, porque é o que eu tô perguntando também. E tô esperando ele me responder. Já vai fazer 8 anos, quando eu soube disso. Que 2017, do dia que meu filho nasceu até hoje, eu tô perguntando tudo de estranho na minha vida. Então faz 8 anos, meu amor, que eu tô esperando Deus me responder. Se ele te responder em nome de Jesus, tu me diz o que foi que Deus te respondeu. Ora por mim em nome de Jesus. Pergunta a Deus, me ajuda em oração. Pergunta a Deus por que Deus me amarrou na barriga de minha mãe.
E aí, se Deus te responder antes de mim, em nome de Jesus, me dá revelação, tá bom? Eu uso até no deboche. De pessoas que quer só acusar a nossa vida. Mas ajudar que é bom, que é só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Mas vosso reino quer nada, vosso reino é nada. Então, aí ontem eu mandei uma mensagem para a pessoa, e aí eu disse, vigia com traição, não caia no laço do inimigo. Foi eu dizendo, tu não caia no laço do diabo, e tu vem à porta da minha casa, pegar facão contra a minha vida, esperando eu vir do quintal, que eu tô cuidando do que é meu. Eu tô cuidando de uma planta que é minha, foi eu que plantei. Eu tô num quintal que é meu, foi eu que trabalhei para comprar, foi eu que me esforcei. Então tu não vem me amedrontar para me tirar do que é meu. Porque tu vai pagar um preço alto. E o preço alto é uma enfermidade no lugar que tu mais usa para te dar prazer. Foi desse jeito. E aí eu senti a presença dessa pessoa. Mas como foi a presença dessa pessoa? O inimigo acusando o pecado dela de lesbianismo para mandar a enfermidade por critérios dela. E aí Deus me fez sentir dor no meu para saber que estava curando o dela. Só que Deus disse que só vai livrar ela dessa obra de bruxaria se ela não tocar em mim. Mas se ela tocar em mim, o demônio vai ficar... O demônio da enfermidade, Deus vai permitir. Então, é isso. E quem mandou para ela é a pessoa que amarra meu dom, que quis roubar. Quem mandou para ela foi Irismar Oliveira, uma galinha caipira para ela comer. Irismar Oliveira mandou uma galinha caipira para ela e pagou a pessoa que luta dia e noite para me tirar de minha casa. Porque quem me deu a galinha caipira para eu sair correndo de minha casa com medo, quem pagou a macumbeira e o macumbeiro foi Irismar Oliveira. E a Irismar Oliveira já mandou essa galinha caipira para Juízo, para Paludão, para um monte de gente. Um monte de gente comeu essa galinha caipira de Irismar Oliveira. Mas papai disse, eu já disse que eu vou permitir um tiro no peito dela vestida de noiva. Pra ela parar de tocar em tua vida. E vou tocar em tudo que tá ajudando ela. Que tá acreditando na mentira dela, na manipulação dela. E de quem tá ajudando ela. Então você entendeu? Aí deixa eu te dizer, porque eu já te disse o resultado dessa palavra, corta o cabelo, que Deus vê tudo. Por que Deus me mostra tudo isso que fazem comigo? Porque, meu amor, eu não tô usando essa saiona longa pra fingir que eu tô sendo crente, não, ó. Eu não tô usando essa saiona lá embaixo do joelho pra querer mostrar que eu sou crente, não. Pra querer melhor, pra ser melhor do que ninguém, não. Mas eu tô guardando minha honra em espírito e em verdade. Eu tô guardando é minha honra mesmo. Eu tô guardando é minha honra mesmo. Eu tô guardando é meu corpo. Eu tô guardando é minhas pernas. Eu tô guardando do que Deus me deu e do que eu amo. E do que eu valorizo. E do que Deus valoriza. É isso que eu tô guardando. Você entendeu? Então, não vá achando que eu tô usando uma saia longa e eu tô de todo jeito, não. Porque do mesmo jeito que eu tô usando essa saia longa na porta da minha casa para ir para a rua, a minha vida entre quatro paredes também tá sendo guardada. Viu? Então, cuidado. Para você que acredita em mentira. Para você que se vende. Você cuidado. E aí, tu sabe por que eu tô te dizendo esse salmo? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria,
trazendo consigo os seus molhos. Agora deixa eu te dizer, há mais ou menos uns 4 meses atrás, uma pessoa fez um churrasco na porta de sua casa. E aí, como há 4 anos atrás, o churrasco, o inimigo aproveitava a situação para vir enxergar gás químico na minha casa, aproveitando o som alto, a bebedeira. Aí a pessoa vinha por trás da mata, aí jogava gás químico na minha casa, onde eu e meu filho só não morremos sem fôlego, asfixiada, porque Deus botou a máscara do céu no meu nariz e no nariz do meu filho. E aí eu corri e botei um forro apenas no meu quarto, que era para eu ter paz e eu respirar, pelo menos no meu quarto, onde eu passava dia e noite dentro do meu quarto, trancada, feito uma bandida assassina, numa cadeia, porque era o único lugar que não jogava gás químico, que não jogava coisa na minha casa, era no meu quarto. E eu pedindo ajuda em delegacia, pedindo ajuda em conselho tutelar, pedindo ajuda em defensoria pública, pedindo ajuda em fórum e nada de resolver. Pedindo ajuda até na igreja, indo para a igreja, pedindo ajuda a Deus. E quando eu chegava na igreja era pior, porque essa mesma pessoa que pagava para xingar o gás químico aqui, ia na igreja me defamar para os pastores. Agora, problema deles, que acreditaram em mentira e não botaram eu no joelho. E perguntou a Deus se eu era culpada ou se eu era inocente. Porque eu tenho certeza que se tivesse botado eu no joelho, Deus ia dizer, é inocente. E se eu tivesse fazendo um pecado, era na inocência. Aí Deus com certeza disse, agora tu chega para ela e tu diz, Mariana, Deus mostrou esse pecado teu, para. Era o normal. Porque é isso que eu estou fazendo com tua vida. Dizendo, Deus mostrou isso, para. Aí, há 4 meses atrás, teve outra festa dessa. Só que eu entendi que era para armar laço contra a minha vida. Eu entendi isso. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Deus me acordou na madrugada com a pessoa vindo no meu contador, desligando meu contador, botando a mão no buraco da minha porta, que minha porta tava com o buraco. Vai fazer mais ou menos 3 a 4 meses que eu tô com essa porta com o buraco quebrado, sem condição de trocar ela. É sem condição mesmo. E eu não tenho vergonha, não, de dizer que eu não tenho 80, 100 reais para pagar um vidro, não. Não tenho vergonha, não. Vergonha é se eu for vender meu corpo e roubar para botar esse vidro. Vergonha é se eu for deixar de pagar minha água e minha luz para botar esse vidro. Porque aí minha água e minha luz vai cortar e vai ser vergonhoso para mim. Vergonha é isso. Mas não é vergonha eu dizer que eu não tenho condição de botar esse vidro, não. E nem quero botar fiado. Porque mesmo se eu botar fiado, eu não vou ter condição de pagar a prestação. Então eu tô deixando primeiro eu pagar uma conta para depois eu mandar botar fiado ou a dinheiro. Deus vai me direcionar. Mas a mesma pessoa que quebrou o vidro de propósito, planejou na festa desligar meu contador, meter a mão pelo buraco que quebrou meu vidro, tirar minha chave pelo lado de dentro e vir e me trancar pelo lado de fora. E me trancar pelo lado de fora. E me deixar na escuridão, que era para cortar minha água, para cortar minha luz, e eu ficar sem luz. E era para roubar meu dom espiritual e eu ficar na escuridão. Que era para Deus não me revelar mais os planos dele e dela contra a minha vida. Porque o ódio dela é esse. Porque tudo que ela planeja fazer na minha casa, Deus revela. Só que ela queria usar os donos da casa, bêbado, para vir aqui na minha casa.
Aí ela só mandou o espírito, aproveitando o pecado dos donos da casa que bebe. Aí, olha, mas irmã, tu tá acusando, deixa eu te dizer por quê. Porque quando Deus me revelou isso, eu não entendi a visão. Eu entendi que ela queria roubar a chave da minha casa e ela queria me deixar fora da minha casa. E ela queria me deixar na escuridão. Eu só não entendi que era um bilotinho azul de um vidro de um creme que eu cortei e botei lá e que estava consagrado a demônio. Só não entendi isso. Como eu não entendi isso, meu amor, Deus agiu ontem. Como eu não entendi isso, Deus agiu ontem. Oi, é uma pena que eu não baixei esse vídeo para mostrar aí para vocês o vídeo, que era para vocês verem como esse bilotinho caiu no chão. E aí, como eu não fui lá no contador de luz e tirei o biloto, hoje de manhã o biloto amanheceu no chão. Aí eu imaginei, foi ela. Foi ela que veio tentar apagar meu contador para vir arrombar minha porta. Deixa eu ver se foi ela na câmera. Porque Deus mostrou ela na visão. Amados irmãos, aí eu cheguei da escola do meu filho hoje e fui olhar a câmera. Aí eu olhei da primeira imagem que o biloto estava no chão. Aí eu vi, essa imagem, o biloto não tá no chão. Aí eu fui procurando as imagens quando o biloto já estava no chão. Quando eu cheguei à última imagem da câmera, que o biloto estava no chão, eu disse, é esse vídeo aqui, deixa eu ver. Aí eu assisti do começo ao fim. Aí eu ouvi um barulhozinho. Quando eu ouvi um barulhozinho, pá, o biloto caiu no chão. Eu disse, pronto, mas não tinha vento nenhum. Porque tem dia, amados irmãos, que tem vento, que falta é derrubar a minha casa. Tem dia que tem redemoinho na porta da minha casa, que falta querer entrar dentro da minha casa. Mas, amados irmãos, não tinha vento nenhum. É como se uma pessoa veio caminhando invisível, mexeu no bilotinho, derrubou no chão e eu ouvi a pancada. Pá, eu ouvi a pancada tirando o biloto e eu ouvi a pancada caindo no chão. E Deus está me incomodando. Por que que tu não baixou? Porque eu já excluí a imagem. Porque todo dia eu excluo as imagens para reiniciar outras, para liberar o cartão de memória. Mas é uma pena que eu não baixei, salvei essa imagem, que era para eu provar para vocês isso. Que era para eu botar, olha a imagem que eu falei para vocês, do inimigo vindo tirar o biloto. E aí, como eu não vi, Deus me mostrou em visão. Ele só fez eu ouvir que qualquer pessoa ia ouvir. Mas pode ter sido o anjo que Deus disse, vai lá tirar aquele biloto, que ela não vai tirar. E aquele biloto tá dando legalidade pro bêbado vir aqui na porta dela ou entrar dentro da pessoa lá e a pessoa lá vir. Vai lá tirar esse biloto. E se ela não entender, aí eu faço acontecer esse mal na porta dela. Se ela não entender que foi eu que permiti esse biloto cair, já que ela não viu ninguém tirando ele e não viu o vento. Se ela não entender meu recado, aí eu faço o diabo abrir a porta dela. Eu permito o diabo abrir a porta dela. Se ela não entender meu recado. Amados irmãos, quando eu vi esse biloto cair no chão, automaticamente veio a voz. Agora tu vai lá, tu bota outro, agora tu vai lá e tu queima aquele. Toca fogo naquele para tocar fogo nesse demônio, querendo te deixar na escuridão. Querendo meter a mão no buraco da tua porta para roubar a tua chave. Porque eu te mostrei que ela queria roubar. Era a tua chave. A chave da tua casa. Amados irmãos, eu só fiz, cortei, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o resto do outro biloto. Aqui, ó. Tinha uma tampa dessa, azul, lá. Mas quando Deus me mostrou, e por que que eu boto?
porque quebraram meu contador de propósito para vir fazer o mal na minha casa. E aí, como eu não tenho aquele biloto para botar o cadeado, eu boto isso aqui. Porque quando a pessoa vier tirar, eu ouço o barulho e eu acordo. E aí eu vejo quem é. Então foi minha intenção de botar esse negócio aqui. Até eu ter condição de comprar outro contador novo. Aí eu fui lá, ó. Troquei. Tirei a borracha azul e botei essa outra aqui nova. Amados irmãos, quando eu olhei para a borracha azul, o vizinho espirrou. O da festa, o do churrasco. Quando eu olhei para a tampa azul e para o meu contador e lembrei da visão, o vizinho espirrou o que estava fazendo o churrasco. Espirrou. E aí eu entendi que quem essa pessoa mandou a seta, que era pro diabo entrar dentro dele e ele vinha aqui na porta da minha casa fazer isso. Para roubar a chave de minha casa. Ou seja, essa pessoa que Deus mostrou na visão mandou o demônio para ele, para usar ele bêbado, para ele vir botar a mão no buraco da minha porta e pegar minha chave. Ou ele mesmo conversou com ela, mas Deus me mostrou que foi ela que fez isso. Ou ela combinou com ele para ele vir pegar minha chave, ou ela mandou o demônio para entrar dentro dele para ele vir bêbado. Mas Deus me mostrou na visão que foi ela. Porque quando Deus revela, não deixa dúvida. Porque essa pessoa que espirrou não tem ódio de mim, não. Mas ela tem. Essa pessoa que espirrou, Deus só me faz saber que tem uma seta de inveja que foi mandada. Mas Deus não me mostra ódio no coração deles com a minha vida, não. Mas Deus já me mostrou ódio no coração dela contra a minha vida. Chega meu coração doeu com o ódio que ela sente de mim. E se tu não tá acreditando, pede para Deus te revelar uma pessoa com ódio. Que aí tu sente dor no teu peito. Que é a maldição que aquela pessoa profetiza contra a tua vida todo dia. Chega, dói no teu peito, como se fosse uma faca furando teu peito. Tu sente essa dor no teu peito, do ódio daquela pessoa contra a tua vida. E aí você fica triste saber que uma pessoa te odeia do nada. Do nada. E você suportar isso a vida inteira. E você suportar sem poder fazer nada. Porque é Deus que liberta. Até Deus libertar, eu e você é obrigado a suportar. Porque quem pode resolver, não resolve. Quem tem autoridade para resolver, não resolve. Quem tem o dom da autoridade para resolver, não resolve. Aí até a gente esperar Deus resolver, nós somos obrigadas. Aguentar pilera na porta da nossa casa. E aí, amados irmãos, quando a pessoa espirrou, aí eu entendi tudo. Eu disse, porra, agora eu vou queimar. Mas eu já saí com o isqueiro na mão para tocar fogo lá mesmo, para não entrar com esse depósito dentro da minha casa, para a seta não entrar. Mas como estava ventando, eu não consegui ligar o isqueiro para cortar, para queimar lá fora. Aí eu só entrei para dentro e queimei aqui dentro. E eu só não vou te mostrar. Deixa eu te mostrar. Que, meu amor, quem mata a cobra mostra o pau. Ó aqui a água, ó. Ó aqui a água. Onde eu queimei, ó. Ó. Azul, ó. Ó. Onde eu queimei, ó. Queimei aqui dentro da água. Profetizando que todo mal, toda bruxaria ia cair por terra. Ó aqui a água. Só não mostra a água suja porque, ó. Queimei bem aqui dentro a tampa. E eu só não vou mostrar o vídeo como foi que essa tampa caiu. Para vocês verem que é sobrenatural. Porque, infelizmente, eu não tive essa inteligência de guardar esse vídeo. Mas eu tô mostrando. Mas
Aos tumé da vida, que não acredita que Deus revela antes de acontecer o mal. Glória a Deus que eu queimei dentro da água. Por que eu queimei dentro da água? Porque depois eu só pego e jogo fora. E aí eu não ia queimar nem no chão e nem em lugar. E eu não tenho... A panela que eu guardava para queimar essas coisas, eu joguei fora porque não prestava mais. Porque eu usava uma panela réa para queimar essas coisas consagradas a demônio, com ordem de Deus. Que era para tirar a legalidade, a seta de dentro de minha casa. Então você entendeu por que eu queimei esse biloto azul? Porque Deus falou, bradou alto na minha cabeça e disse assim: se tu botar esse negócio de novo, eu vou permitir o diabo entrar dentro dela e ela vir bem aqui pegar a tua chave, do jeito que ela planejou. Mas como tu me obedeceu, se ela pisar na tua calçada, eu mato ela. Se ela pisar na tua calçada, onde eu botei medidas protetivas do céu, eu tiro o fôlego de vida dela na tua calçada. E Deus mostrou, foi pro meu filho, que ela veio com ódio pra minha calçada e um vento forte jogou ela com tudo lá na porta dela. Se Deus mostrou isso pro meu filho, é porque ela tenta várias vezes vir na minha porta e Deus não deixa. Aí Deus disse: se tu não tocar fogo nesse depósito, nessa tampa, eu vou permitir Satanás entrar dentro dela e ela vir bem aqui. Por tu não acreditar nas coisas que eu te mostro. Por tu não vigiar e não observar. Fui lá e botei o bilotinho azul. Depois eu vou tirar foto lá para vocês. Vou filmar lá para vocês verem o bilotinho verde lá. Mas eu queria mostrar o vídeo para vocês verem como não foi ninguém que tirou. Foi só o demônio. O demônio da pessoa, dela mesmo, que veio tirar o biloto. Ou porque Deus não me mostrou o demônio, até ele me mostrar. Por que eu digo que foi ela? Porque na visão foi ela que encostou lá no meu contador. Mas ela vem em demônio. Os bruxos fazem isso. As bruxas fazem isso. Eles não entram em carne, não. Eles entram em demônio. Dentro da minha casa e da tua. Agora você acredita se você quiser. Mas por você não acreditar, você não recebe vitória. Porque Deus disse: se tu confiar em mim, que ela não vai fazer isso, que eu não vou deixar ela fazer isso, aí eu vou te dar livramento. Mas se tu não ouvir minha voz e tu não me obedecer o que eu tô te mandando, aí eu vou permitir. Porque eu já te disse que o demônio tá lá no bilotinho. Porque tu não tirou ele, eu fui lá e tirei. E Deus permite o inimigo ou ele mesmo. Então você entendeu por que eu li esse salmo, ó, que tem a ver com essa visão do biloto? Ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu tô te dizendo que grande coisa Deus faz na minha casa para me dar livramento. Essa visão aí, mostrando ela para eu vigiar, é livramento. É grandes coisas. E eu não vou duvidar de Deus para ele permitir acontecer, para eu ver que foi ele que me deu livramento, não. Eu tenho é que acreditar que Deus me deu livramento. E vigiar. Você entendeu? E observar. E vigiar e orar. Observar, vigiar e orar. Eu só sabia vigiar e orar. Agora eu botei observar, vigiar e orar. Numa pregaçãozinha que eu vi. Lá no pretinho de uma irmã. Que ela disse: olha, a gente usa vigiar e orar. Só que a gente não observa. E por a gente não observar, nossa vigilância não vale de nada. Porque não adianta nós vigiar e botar o inimigo dentro de casa. Não observar. Aí eu disse: olha, vou copiar a irmãzinha. Eu tenho que copiar o que é bom. Então eu observei a tampa. O mistério dela cair. E eu entendi que foi Deus.
para eu tirar ela de lá. Porque ela estava dando legalidade. Aí eu botei outra por quê? Para dificultar. O nego vir apagar contador meu. Para eu sair de madrugada para ligar. Para me dar facada. Que tudo isso foi visão que Deus me mostrou. A pessoa que quebrou meu biloto, quando botou meu contador, ou quebrou depois que botou meu contador, a intenção era para se esconder no meu beco, para vir me dar facada, para vir me dar facada pelas costas, no escuro, sem ninguém ver, no que eu saí para ir ligar o contador. Então, por isso que eu boto esse negócio, para quando a pessoa vir fazer barulho e eu ver. E sabe por que eu desconfiei automaticamente que foi pessoa? Porque tá bem apertado. Não tem como o vento tirar aquilo, não. Porque eu botei um arame e tá bem apertado. Para tirar essa tampa desse arame, tem que puxar com força. Por isso que eu fui olhar na câmera. Mas não teve vento nenhum. A pessoa, ó, como se tirou mesmo. Chegou a ouvir o barulho. E caiu no chão. Mas a câmera não mostrou. Parecia uma pessoa que veio caminhando, tirou e jogou no chão. Mas a câmera não mostrou a pessoa. Então você entendeu aí? Você entendeu como é que Deus faz para livrar eu e você do mal? Você entendeu como é que Deus usa para eu e você ter vitória? E aí como foi que Deus confirmou que foi da parte dele? A pessoa espirrou. Quem Satanás queria usar para fazer isso, espirrou. Espirrou o demônio que foi mandado. Uma seta. Aonde? No copo de cerveja. Aonde? Na dosinha de bebida. Eu só não sei se foi o pai ou o filho. Porque o pai e o filho bebem. E espirrou, foi lá dentro, eu não vi. Então você entendeu aí? Como é que Deus faz para dar vitória para a minha vida e para a tua vida? Então duvida que Deus não revela antes de acontecer. Espera Deus permitir o assassino entrar dentro da tua porta para tu acreditar que ele mostra visão. Que ele te dá dom de visão. Tu duvida que queriam fazer isso na minha porta para Deus permitir acontecer isso na tua porta. Tu duvida que eu tenho um dom de visão e que Deus me revela antes de acontecer as coisas ruins comigo. Para Deus abrir tua visão na dor e tu acreditar que eu tenho um dom de visão. E tu parar de dizer que eu sou esquizofrênica, que eu tô com depressão, que eu sou bipolar. Porque quem tem na Bíblia é considerado que os que têm dom de Deus é loucos. Nós somos loucos. E eu prefiro levar nome de louca com a visão aberta que eu tô hoje. Vivendo no espírito. Do que levar nome de boa, igual eu levei no passado. E o diabo me envergonhando de noite. Me usando na prostituição. Me usando na mentira, no engano, no roubo. Roubando minhas coisas. Desviando minhas bênçãos. Foi todas as humilhações que eu tive no passado. Em 2017, eu fui mandada de minha casa embora. Minha casa que eu comi o pão que o diabo amassou para fazer ela. Fui fazer ela no meio de São Quente. Mas uma rapariga de cabaré tá lá morando dentro dela. Uma rapariga de cabaré que não fez esforço nenhum. Saiu do cabaré, parou de vender o corpo para velho. Porque não gosta de trabalhar. E foi lá morar dentro de minha casa sem pagar nada. E eu, que fui fazer massa no meio de sol quente, fui mandada embora. Por quê? Porque o diabo me envergonhava de noite. Porque o diabo usava a pessoa para me envergonhar de noite. E o diabo usou o próprio ex-marido para me envergonhar. Mas hoje o diabo caiu por terra daqui dessa porta. Porque eu botei minha casa no altar. Porque eu botei minha vida em ordem. Porque eu pedi para Deus envergonhar o diabo e quem dava o corpo para ser usado por ele. Então você duvida do que eu estou dizendo para tu ver como tu vai se queimar. Duvida que fizeram tudo isso comigo de propósito.
Pra tu ver. Duvida que fizeram tudo isso de propósito comigo e que Deus me mostrou em visão e é por isso que os planos deles não foram pra frente. Duvida pra tu ver como tu vai te queimar, como tu vai pegar fogo lá no inferno. Deus vai permitir Satanás tocar na tua vida. Duvida. Duvida que não aconteceu isso comigo, porque Deus me deu o livramento, Ele me mostrou em visão. Eu observei, eu vigiei e eu orei para Deus não deixar fazer isso comigo. Duvida para tu ver. Duvida que Deus tem poder de revelar antes de acontecer. E aí, ó, fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Pronto. E não adianta se manifestar que eu dou testemunho de minha vida, que eu dou testemunho das vitórias. Que isso aí é uma vitória de Deus para mim. Deus não deixar Satanás tocar em mim e não deixar pessoas usadas por ele tocar em mim é vitória. E eu tenho que dar testemunho mesmo. Problema de quem tá mandando para mim e não tá suportando ver minhas vitórias. Problema de quem tenta tocar em mim dia e noite e Deus não deixa. Problema. Vai se ver com Deus. Vai perguntar a Deus por que não deixa tocar em mim. Mas não vem contra a minha vida, não. E não vai tampar minha boca, não. Para eu glorificar o nome de Deus na minha vida, não. Na minha casa, não. Quem não quiser ouvir é só bater de retirada. Os incomodados que se retira. Eu tô no que é meu, dando testemunho de minha vida, contando o que acontece dentro de minha casa. Quem não quiser ouvir é só os incomodados que se retira. E quem não quiser que eu conte a verdade é só parar de mentir. É só parar de mentir. E quem não quiser que eu conte as perseguições e os livramentos que Deus me dá, é só parar de me perseguir. Pronto, resolve o problema. Porque eu não vejo problema nenhum de contar testemunho de vitória de Deus, de livramento na minha vida. Quem não aguentar ouvir é só parar. Os incomodados que se retira. Eu não estou incomodada com a presença de ninguém, não. Eu estou incomodada com o que estão fazendo comigo. Eu não estou incomodada com a presença de ninguém. Eu não estou incomodada com casa de ninguém. Problema quem está incomodado com minha presença. Problema com quem está incomodado com minha casa. Eu não estou incomodada com vitória de ninguém, não. Eu não estou incomodada com felicidade de ninguém, não. Eu não estou incomodada com casa bonita, casa feia de ninguém, não. Problema quem está incomodado com a minha casa, com a minha vida. Se não aguentar, é só bater de retirada. É os incomodados que se retira. Se eu não estou incomodada com nada, eu não vou me retirar de minha casa, não. Os incomodados que se retira. E se não se retirar, Deus vai mandar embora. Mas Ele não vai permitir eu sair de minha casa por causa de demônio de inveja, seta de inveja e pessoas que dão o corpo para ser usado. Problema. Amém? Então você recebe aí essa palavra. Aí eu contei a palavra, eu contei a visão de Deus. Visão de antes que Deus me deu o livramento e mostrou hoje. Hoje. Porque Deus confirmou hoje essa visão. A visão que Deus me mostrou há 4 meses atrás, mais ou menos, Ele confirmou hoje. Entendeu? Eu só posso ter testemunho depois que Ele confirma. Ele confirmou hoje que essa visão foi Ele que me deu. E que a pessoa estava planejando sim fazer isso. E que planeja, só não faz porque Deus não deixa. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, obrigada por esse grande livramento que o Senhor deu na minha porta, de pessoas pegar minha chave, de pessoas querer tirar cópia de minha chave, de pessoas querer invadir. Porque a intenção, meu amado, era essa pessoa tirar a cópia de minha chave, trocar tudo meu. E quando eu chegar, eu não ter minha casa e eu ficar do lado de fora. E essa pessoa dizer que a casa era dela. Mas no dia que acontecer isso,
o chute que eu der na porta, eu derrubo ela e eu entro dentro de minha casa porque ela é minha. Ela é minha. Foi o Senhor que me deu. E não tem Satanás que vai me roubar ela. E não tem e não tem situação criada de propósito que vai me roubar ela. E não tem documento feito de propósito, roubando a assinatura minha, que vai me roubar ela. Porque eu boto para tirar a força de dentro de minha casa. Eu mesma tiro a força com meus próprios braços. Quem eu chegar e encontrar dentro de minha casa se apossando dela. Eu mesmo arranco de dentro de minha casa a força para mostrar que eu não estou de brincadeira também. Então, muito obrigada. Mas se o Senhor não quiser que eu arranque a força de minha casa, o Senhor me livra disso. O Senhor livra de eu chegar e encontrar dentro de minha casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Porque o Senhor ordena anjo na porta de minha casa, para que o diabo não venha me envergonhar, nessa proporção que o diabo quer, para que pessoas usadas por ele não venham me envergonhar, nessa proporção que quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não adianta querer usar o irmão de sangue, não adianta querer usar parente, não adianta, nem o irmão de sangue não vai pisar na minha calçada, se o Senhor não permitir. Ele entra na minha calçada, ele pisa o pé na minha calçada, o irmão de sangue cai e faz passar mal e não chega até minha porta e não bate na minha porta. E se vier com mentira, eu também não deixo entrar na minha casa se o Senhor não mandar entrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu vejo o que está por trás. O Senhor me revela o plano, o desejo do coração, porque o Senhor já me tirou desse cativeiro. Como diz esse Salmo 123, 126, que o Senhor tirou o teu povo do cativeiro. Mesmo em lágrima, mesmo em humilhação, cantou um cântico de vitória, de alegria. Então, em nome de Jesus, toda vergonha que o diabo quer na minha porta, toda humilhação, querendo sujar minha mão de sangue, querendo me contaminar, o Senhor vai ordenar os anjos, ou o Senhor mesmo vai me proteger, porque o Senhor tem 2 autoridades. O Senhor mesmo faz e o Senhor ordena anjo. E o Senhor age como o Senhor quiser. Seja lá o Senhor veio, tirou esse biloto do meu contador. Ou o Senhor ordenou o anjo. Ou o Senhor mandou Satanás tirar. Seja lá como o Senhor agiu. Eu entrego nas tuas mãos para a glória de Deus. Mas eu toquei fogo porque eu entendi que era o Senhor que não queria esse negócio azul aí. Porque toda a cor azul que o inimigo faz é para tocar no meu filho. É para amaldiçoar a vida do meu filho. Toda panelinha envolvendo a cor azul é para amaldiçoar meu filho. Mas eu entrego nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, obrigada, meu amado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará em nome de Jesus. Obrigada pelos todos os canais, por esse e por todos os outros. Obrigada pelos meus seguidores, esse e todos os outros. Que ele esteja, meu amado, sob a minha cobertura espiritual. Assim como o Senhor me dá livramento, me socorre, me ajuda, me livra antes de acontecer o mal. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor vai livrar meus seguidores, que me ama, que confia em mim, antes do mal chegar na porta deles. O Senhor vai cuidar deles também do mesmo jeito. E aqueles que duvidam, os Tomé da vida, o Senhor vai mostrar a verdade antes de acontecer também. Mas se precisar, o Senhor mostrar, que o Senhor mostra do jeito que o Senhor quiser, porque o que prevalece na minha vida e na vida deles é a vontade do Senhor em nome de Jesus. E eu abençoo todos os meus seguidores para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, obrigada pela tua presença, compartilha essa live, obrigada a você que vai compartilhar ela. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu profetizo o dobro na tua vida para a glória de Deus. Mas se você não quiser me dar nada,
Eu profetizo vitória na tua vida, eu te abençoo do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você quiser, assiste até o final, porque se você assistir até o final, eu tô até tentando diminuir ela para poder você assistir até o final, porque vai me ajudar muito, vai ajudar a plataforma, vai ajudar o meu conteúdo. A plataforma vai entender que você ama esse conteúdo, que esse conteúdo te ajuda, que você recebe de Deus, e aí a plataforma vai mandar minhas lives para mais gente, vai me liberar mais seguidores, vai me liberar mais bênção, mais vitória através desse canal, em nome de Jesus. E você vai ser a atalaia do Senhor na minha vida. Você vai ser o canal de bênção usado por Deus para me abençoar, assistindo minhas lives do início até o final, em nome de Jesus. Então, deixa seu tec-tec na telinha, compartilha. Se quiser me seguir, me segue. E um beijo no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém.